eminente desembargador relator, na pessoa de quem cumprimento os demais componentes dessa colenda Câmara de Justiça. Excelências, o paciente aqui hoje não é apenas a pessoa de Weber Barbosa. O paciente hoje é a própria Constituição Federal, Excelências. E a afirmativa se dá em razão do seguinte: utiliza-se o processo penal, no caso em Textilha, como meio de cobrança de obrigação cível. Utiliza-se o processo penal, utiliza-se a capitulação do estelionato para designar aquilo, Excelências, que existe as dezenas, que existe as centenas nos mais diversos municípios e nos mais diversos rincões do país, que são pequenos empresários que têm dificuldades financeiras de vulto, que às vezes não têm habilidades negociais e acabam se atrapalhando com os negócios, Excelências. Aqui nós temos uma situação de um indivíduo que tinha uma pequena empresa, uma portinha, né? E prestava serviços de instalação de vidro, blindex, janelas e outros congêneres nas mais diversas residências. E aí tem uma situação X, se Vossa Excelência observar o que deflagrou o início desse inquérito, é uma situação X na qual ele vai instalar esses utensílios aí na residência de um delegado de polícia, e aí esses utensílios não são instalados da maneira devida, o serviço não é prestado da maneira completa, de maneira deficiente, e isso gera um desacordo comercial. Mas essa é a grande questão. Há uma diferença muito grande entre, olha, o indivíduo está devendo porque não conseguiu fazer frente aos pagamentos, e o indivíduo tinha um dolo desde o início do negócio. Esse dolo desde o início do negócio, esse sim configura o estelionato. Agora, aquele indivíduo atrapalhado com os negócios, aquele indivíduo que muitas vezes não consegue fazer frente, aquele pequeno empresário que está negativado e às vezes tem cheques devolvidos sem provisão de fundos, Excelências, esse indivíduo não é estelionatário. Porque se começarmos a considerar todo aquele pequeno empresário nesses mais diversos rincões do país como estelionatário em razão de não conseguir, às vezes, prestar o serviço da maneira ajustada ou não conseguir fazer frente aos pagamentos dos cheques emitidos com cláusula de pós-tratamento, Excelências, abarrotaremos ainda mais, se é que é possível, as prateleiras do judiciário, e hoje digo, os computadores do judiciário com processos de estelionato. O processo criminal não pode, Excelências, ser amesquinhado dessa maneira. Por fim, doutos julgadores, é um inquérito de uma questão muito simples, que já tem mais de um lustro. A simples existência de um inquérito policial, a simples existência de uma investigação criminal em desfavor do cidadão, ela causa sim constrangimento legal. Já é hora de superar esse pensamento antigo de que só há constrangimento ilegal diante da prisão. Tente obter inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, possuindo um inquérito em andamento. Tente realizar um concurso público e verás que na fase social certamente será rejeitada a sua inscrição. Empréstimos mais elevados com recursos vinculados a fundos específicos e a simples associação em alguns clubes, tudo isso pode ser vedado pelo simples fato de se responder um inquérito policial. Investigações complexas, sim, entende que elas podem demorar por anos, né? Investigações do GAECO e dos mais diversos órgãos. Agora, uma situação simples dessa, que sequer configura crime, não pode ser dilatada por muito tempo mais. Ante a ausência de justa causa no prosseguimento da ação penal, e mais, Excelências, ante o evidente constrangimento ilegal, forte em tais fundamentos, postula a defesa a concessão da ordem para trancamento do inquérito policial, porque sequer denúncia, sequer relatório existe, então não há que se falar sequer em ação penal. Com essas considerações, agradecendo a atenção, a defesa encerra, Excelência.